o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Hebreus 10:32 diz assim: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes os associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há glorioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Amém, irmão? Podeis sentar. O autor de Hebreus aqui, que tem bem as características de Paulo quando fala de fé, mas há controvérsias quanto ao autor no contexto humano, mas não há dúvida quanto ao autor no contexto espiritual. Ou melhor, na verdade que os homens são usados como escritores, mas o autor verdadeiramente é o mover do Espírito Santo. Então, ele vem no final desse texto que lemos, ele declara: o justo viverá da fé, e não adianta, que não pode retroceder, não tem como retroceder de forma alguma. Ele diz: se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Lá, em tempos antigos, isso já foi escrito, que o justo viveria da fé. Aí, irmão, só que o que Paulo descreve aqui é um pouco estarrecedor. É aquilo que, se ele está escrevendo, ele tem um motivo, e eu acredito que o motivo, pelo menos um deles, são as coisas que passam pela minha cabeça. Ele diz assim, olha, contudo, no verso 32, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. O que Paulo está dizendo? Vamos traduzir, né? Lembram do primeiro dia que vocês se converteram? Foram iluminados. Aceitaram a fé? Foram iluminados. Desde que vocês fizeram isso, o que aconteceu? Vocês passaram a suportar uma grande provação e sofrimentos. Realidade tremenda para quem quer ver a glória de Deus. Irmão, Deus nos chamou a este mundo, nos chamou neste mundo, nos colocou neste mundo para sermos provados. Existe um mar de rosas, mas não é no planeta Terra. Existe. Quando adentrarmos as regiões celestes, nós descobriremos aquilo que Paulo escreve: olhos não viram, ouvidos
não ouviram, nem jamais penetrou ao pensamento, às ideias, ao coração humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas neste mundo, Paulo está dizendo, desde quando vocês foram iluminados, ou seja, desde quando vocês se converteram, a vida de vocês passou a ter grande provação e sofrimentos. E ele diz assim, algumas vezes vocês foram expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições. Outras vezes, associados aos que da mesma forma foram ofendidos. O espetáculo que eles foram postos nas arenas, diante dos governadores, as humilhações que foram expostos, mas desde que foram iluminados. Irmão, eu te digo uma coisa, Jesus edificou a sua igreja contra as portas do inferno, uma guerra. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, disse que o mundo é trevas, e nós somos a luz, nós somos a oposição. Então, irmão, tem que ter guerra, tem que ter luta, tem que ter perseguição, tem que ter tribulação. É isso que caracteriza que você é luz do mundo e sal da terra. Quando a sua estrutura está sendo bombardeada, mas diante de tudo isso tem uma perseverança. Aí Paulo vai dizer, porque o justo viverá da fé. Olha o que diz no verso 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Os nossos irmãos do passado tiveram as suas casas confiscadas, seus filhos foram postos para a rua, famílias inteiras. Ah, você é crente? O Estado romano está confiscando a sua propriedade. A sua propriedade agora é propriedade do Estado romano. Rua, 2 guardas aqui na porta, se ele se aproximar, mata. Os nossos irmãos do passado, e Paulo está dizendo assim, mas vocês receberam isso como? Porquanto não somente encarceraram, como também recebestes com alegria o confisco. Imagina, surgiu um governo, pega o CPF de todo mundo, eu quero nomes, tem um cara pregando aí, eu quero nomes, aí o governo vai lá, nome, você é cadastrado no governo, você sabe, né? Você tem CPF, você não faz nada sem CPF, né? O que quer dizer CPF? Cadastro de pessoa física. CNPJ, cadastro de pessoa jurídica. Então, o que é pessoa jurídica? É empresa. Cadastro de pessoa física, você é cadastrado. Aí vem um governo, pega lá, esse cara aqui é o crente? É esse, aquele fulano? Aquele cara que está pregando na rádio? Está pregando na TV? A partir de hoje, evangélicos terão os seus bens confiscados. Você trabalhou a vida inteira, tem alguma coisa, de repente você não tem mais nada. Ou seja, o justo vai viver de quê? Vai ter que viver da fé. Porque hoje nós falamos, eu vivo da fé, o bolso estufadão, a poupança já não tem mais aonde colocar número. O camarada está ganhando 10 mil por dia, eu vivo da fé. Vive da fé mesmo? Esses aqui, Paulo está dizendo, vocês têm que viver, vocês vão viver mesmo da fé, como está escrito, é viver da fé. Ou seja, eles tiveram tudo confiscado. Sela a casa deles, põe um lacre aqui, propriedade do Estado romano, nenhum deles mais pode se aproximar morre. Onde é que você trabalha? Ah, eu trabalho ali. O que você faz? Você pesca?
teu barco está confiscado. Enquanto você não negar a sua fé, não tem barco, não tem casa, não tem nada. Está longe de uma realidade, não está, irmão? Foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive tem livros escritos de histórias pouco mais recentes que as narrativas bíblicas, em tempos um pouco da Idade Média, etc., que pessoas tiveram tudo seu confiscado. Por quê? Porque era crente. Está certo isso? Está certíssimo. Porque nós estamos aqui neste mundo para provar que o justo não viverá só do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, você tem que estar pronto, irmão, para viver o milagre. Eu sei que há uma promessa de Deus, olha, eu vou te colocar por cabeça, não por cauda. Tu emprestarás a muitas nações e de ninguém vai tomar emprestado. Opa, se você vai emprestar a muitas nações, significa que você vai ter riquezas, vai ter dinheiro, vai ter ouro, vai ter prata, para a linguagem mais específica da época. Então, se você vai emprestar, ora, ninguém empresta fé, ninguém empresta a esperança, ninguém empresta a convicção. Não é isso que se empresta, nós emprestamos coisas materiais. Então a Bíblia diz que nós, povo do Deus vivo, seremos prósperos, mas ele não disse que nós não teríamos guerra. Somos prósperos sim. Então, mas se você não tiver os bens, a sua fé te suprirá. Suprirá? Depende, se você crê que ela suprirá. Se você não crê que a sua fé te suprirá, você não vai ser suprido. Quando tirarem a tua casa, o orvalho vai acabar contigo, o frio vai te destruir. Mas quem crê em Deus, meu irmão, vê o milagre. Um homem preso lá na Sibéria, queriam acabar com o homem, tiraram ele de uma cadeia, levaram ele para um lugar, uma jaula com buraco, tudo gelo em volta, mas a temperatura ali ia abaixo do zero, o sangue congela, o camarada ia morrer. Ainda deixaram a jaula sem a grade, para quê? Para que ele tentasse fugir, pulasse, e aí depois diziam, ele tentou fugir e morreu no frio lá fora. Era uma desculpa. Aí esse homem passa a madrugada inteira naquela jaula, gelo puro. Quando no outro dia chegam os soldados pensando que encontrar um cadáver, achou o homem bonzinho, inteirinho. Aí ele dá o testemunho dele, que durante a madrugada chegou um homem e ficou do lado dele e conversou com ele. E esse homem, enquanto ele ia conversando com o homem, ele não sentia frio algum, ele não sentia nada do tempo. Foi aquela madrugada maravilhosa. E os soldados desesperados, como que este homem sobreviveu a essa madrugada terrível de frio? Ou seja, não foram as roupas do homem que o abrigaram, mas foi a fé no seu Deus que o livrou do frio. Irmão, isso é profundo, isso é estarrecedor. Vem frio aí, e você pode olhar e dizer, puxa, eu não estou podendo comprar um casaco para os meus filhos. Cobre os teus filhos com a sua fé. Abriga os teus filhos debaixo da sua fé. Lembra daquela mulher? Eliseu, meu marido morreu, mas tu sabe que o meu marido temia o Senhor, então agora vieram aí para levar os meus filhos escravos. Não, mulher, o que você tem? Então, irmão, confisco dos bens, isso era rotina. E Paulo, não sei se Paulo está descrevendo aqui nessa carta, ele diz, mas olha o que ele diz: confisco dos vossos próprios bens, pois vocês estavam convictos de possuir bens muito superiores e que duram para sempre. Não são essas coisas corruptíveis, essas coisas que vão se degenerar,
essas coisas que vocês não vão possuir para sempre, por mais ouro, prata, casa, bens dessa terra que você tenha, isso tudo você vai ficar sem eles não vão entrar na eternidade com você. E Paulo está dizendo que quando eles tiveram tudo confiscado, eles saíram alegres, porque sabiam que aquilo era porque a fé deles era inabalável. Lembra que Pedro e me parece que João, quando foram espancados, saíram pelas ruas alegres, porque tinham sido dignos de ser açoitados em o nome do Senhor Jesus. Você tem fé, irmão? Tenho, pastor, tenho fé. Mas você exerce a sua fé? Ou os bens que já cercaram a sua vida já ofuscaram também a sua fé? Será que você só olha a sua vida, o que te cerca, você só olha a sua vida de acordo com o que você possui? Ou você também consegue conduzir a sua vida numa visão de que se você não possuísse nada, o que você faria? Você chega em casa, graças a Deus, como nós sempre dizemos, e você todo dia tem lá a sua comida, tem lá a sua cama, mas você tem fé? Projete na sua mente, na sua memória, o dia que você vai chegar em casa e o chão está puro. Você vai ter que deitar numa cerâmica pura, só isso de leve, você ainda tem o teto. Você ainda conseguiria, você ainda diria que verdadeiramente o Senhor Jesus é o teu Deus? Você diria que nem Jó, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele vai se levantar, ele vai me fazer ver a sua glória, ou seja, isso é passageiro. Seguindo mais um pouquinho, portanto, verso 35, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há glorioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Ora, vou ler de novo o verso 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de quê? Perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Ora, Paulo está falando de gente humilhada, gente perseguida, gente com os bens confiscados, e ele diz assim, é como que ele dissesse assim, ainda não foi pleno, vocês têm que continuar na perseverança, para alcançar o que é pleno. Ainda não receberam o que é pleno. Por que ainda não receberam o que é pleno? Porque ainda estão habitando sobre a terra. Enquanto nós estamos sobre essa terra, nessa dispensação que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo, enquanto estamos sobre essa terra, não alcançamos o que é pleno, ainda tem uma estrada, e ele diz, tem que haver uma perseverança, para alcançar o que ele prometeu, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos desses que regridem para a perdição, mas sim dos que creem, salvos, seguem avantes. Outra versão diz, para a conservação da alma. Você tem fé, irmão? Mas esta fé é inabalável? O confisco do seu patrimônio, da sua casa, do seu carro, dos seus bens, tiraria a sua fé? Aqui Paulo está dizendo, vocês receberam com alegria essa desgraça aí, mas isso para vocês foi glória. O bem foi confiscado, vocês ficaram sem casa,
foram morar na casa de outros irmãos, tiveram que ser abrigados. Sabe o que é você ter que morar na casa de outro irmão? Ainda tenho que ressaltar, será que outro irmão tem fé para abrir as portas dele para você morar lá? Sabe o que é o transtorno de duas famílias com costumes diferentes vivendo num pedaço de chão? Quantas vezes eu já escutei, não, irmão, esse negócio de gente morar junto comigo não dá certo não, porque nós já temos a nossa rotina, já temos o nosso hábito. Será que alguém abriria as portas para outro irmão? Teria fé para isso? Entenderia? Naquela época, meu irmão, era bem mais fácil, porque eles já estavam vivendo a perseguição, aquilo já era rotina para eles. Todo mundo já sabia que a qualquer momento podia estar andando na rua e cair pela espada do Império Romano, ou até pela inveja do seu vizinho. Irmão, nós não podemos viver uma fé fictícia, uma fé de palavras persuasivas de sabedoria humana. Nós temos que exercitar na nossa alma uma realidade sobrenatural. Vai haver um tempo, irmão, que a igreja vai entrar debaixo de uma perseguição ferrenha, dentro de mais algumas décadas aí para frente. E muitos dos que aqui estão vão viver essa época, vão estar aí de pé com saúde, outros já terão partido. Então você precisa entender o que vai ser um futuro de luta, de intriga, de batalha, e você precisa saber que a sua fé vai ter que estar perseverante, não pode oscilar. Se arrancarem tudo de você, o que é que você vai fazer? Procurar um canto para chorar? Ou vai procurar um canto para dizer, louvado seja o Senhor? O Senhor Deus que me deu, se alguém levou, foi o Senhor Deus que tirou, louvado seja o nome do Senhor. O que você faria? A sua fé é real. Abraão, pega o teu filho e sobe para me sacrificar. A sua fé é real, irmão. Não estou querendo que ninguém aqui, nem eu, sejamos que nem o pai da fé. Abraão é chamado o pai da fé, significa que aquilo que ele fez é um negócio que superou todos os que antes dele e depois dele exerceram alguma fé. Ele foi o máximo. Abraão foi o homem que teve a máxima expressão de fé. Ele não levantou o cutelo, tipo, eu vou fazer menção que vou e vou chegar a um extremo, mas não vou. Não, não é isso. Ele ia matar mesmo o filho dele. Então, nenhum de nós, e nem ninguém antes de Abraão, teve tamanha fé. Nem Noé, nem Moisés, ninguém teve a fé de Abraão. Por isso, a própria Escritura o chama de o pai da fé. Significa que é como se ele tivesse gerado a fé e todos os outros estão abaixo dele. Mas, detalhes à parte, todos nós podemos ter um Isaac para ser sacrificado. E se essa fé não estiver em dia, complica. O que é o Isaac? O Isaac, irmão, pode ser o emprego que Deus já te disse, sai fora dele. E você diz assim, não, mas eu ganho tão bem, esse emprego é tão bom, eu não faço nada, eu vivo na maior mordomia, eu ganho 5 mil, ora, aonde que eu vou ganhar 5 mil? Cadê a fé? Se você ouvisse a voz de Deus te dizendo, sai de um lugar, para de fazer o que você faz, para com esse trabalho, e você olhasse assim, caramba, e Jesus, eu vou fazer o quê? E aí houve silêncio. Porque é muito fácil, sai daqui e vai para cá, moleza. Mas quando Deus diz assim, Abraão, sai dessa terra e vai para onde? Vai Abraão, vai para um lugar que eu te mostrarei, bota pé na estrada. Abraão peregrinou praticamente a vida toda e permaneceu na fé. Então, irmão, sai desse emprego e vai para esse. É fácil.
Sai desse emprego e vou para onde, Jesus? Silêncio. Você tem fé? A fé, irmão, é aquilo que nos faz desprender de tudo que é material. Quando diz que o justo viverá da fé e não vai recuar, significa que ele vai viver de Deus. E ele não vai recuar, ele vai viver de Deus. Ele não confia em outras coisas senão Deus. Tem dinheiro, ele usa, não tem, é como se tivesse. Ele vive o seu dia a dia e Deus vai suprindo por causa da sua fé. Tem muitas pessoas que pensam que têm fé. Inclusive aqui dentro da igreja, fazendo parte da membresia da geração Jesus Cristo, tem pessoas que pensam que têm fé, mas não tem não. Pessoas que poderiam estar sendo instrumentos poderosos de Deus. Tem pessoas aqui dentro da geração, meu irmão, Jesus Cristo, que tem patrimônios, e tem gente que não está aqui dentro hoje, que tem patrimônios, que poderiam parar de trabalhar, e se empenhar na obra de uma maneira gloriosa, veriam a glória de Deus, teriam a unção, teriam a autoridade, iam ver demônios expulsos, iam conhecer os mistérios de Deus, contemplar os anjos, mas o emprego do cara é um emprego de 15, 20 mil por mês. Quem tem fé para largar um emprego de 15, 20 mil? Quem é que quer viver da fé? E tem mais, não ia nem viver da fé, porque já tem o suficiente. E quando Deus fala, meu irmão, ele não se engana. Só que tem pessoas que não conseguem botar a sua fé em prática. Tem que ser perseverante. Agora, irmão, muitas coisas virão para minar a sua fé. Você precisa estar sempre ligado. A fé é uma coisa muito individual. Sabe, muitos homens já tiveram a sua fé inoperante, ele permaneceu com a fé, mas a fé se tornou inoperante porque suas esposas não aceitam certas coisas. Homem de Deus, irmão, faz o que Deus manda. Homem de Deus faz o que Deus manda. Uma vez aqui no ministério, há pouco tempo, teve um pessoal que saiu daqui. E uma das coisas que esse homem, um dos homens que saiu daqui, disse para mim foi o seguinte: aqui conversando, bem ali, tinha uma barreira aqui, antes de construirmos essa parte, estávamos ali, e o homem disse assim para mim: pastor, eu tive um sonho, foi uma revelação de Deus, e foi mesmo. E ele falou: olha, eu tive esse sonho com a minha família, foi isso com a minha mulher, foi isso com as minhas filhas, eu sei que Deus falou mesmo, estava na cara que Deus tinha falado. E ele falou assim: mas eu nem contei esse sonho para minha mulher, e nem vou contar. Ainda falou assim, e peço que o pastor também nem toque nesse assunto. Ainda me pediu assim, como se me interessasse alguma coisa. Por quê? Ele disse o seguinte: porque eu não vou falar de uma revelação dessa e criar um problema dentro da minha casa. Esse homem tem fé? Não, Deus entregou a ele próprio. Sabe por que entregou a ele próprio a revelação? Porque ele era soberbo e não ia aceitar que ninguém se levantasse para falar, ia criar intrigas do que todo mundo já sabia. Mas ele então dizia: eu não vou criar um problema dentro da minha própria casa, contando esse sonho para minha esposa e para as minhas filhas. Ele tinha fé? Mas foi uma fé totalmente inoperante. E o resultado hoje? Hoje ele é um desviado, a mulher é outra desviada, que já era desviada dentro da igreja, e as filhas desviadas, que também já eram desviadas dentro da igreja. E ele perdeu toda a sua estrutura. A partir daquele dia ele começou a despencar, a cair. Então, meu irmão, se você tem fé, se você tem uma sintonia com Deus, não pode ter nada mais importante entre você e a sua fé que te liga a Deus. Nada, irmão.
A igreja de Jesus Cristo não sobrevive com famílias, sobrevive com pessoas, homens e mulheres de fé. Irmão, presta atenção numa coisa. Presta muita atenção numa coisa que o Espírito Santo está dizendo. Como sempre, eu não vou apontar, e se apontasse ia ser um bololô. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Seja homem e seja autoridade dentro da tua casa. Se não tiver acordo, não tiver concordância, se o teu domínio não prevalecer, meu irmão, ou tu põe tua mulher para fora, ou sai você, mas não perca a direção que Deus deu à sua vida. Esse é um recadinho do Espírito de Deus, para uma pessoa que está aqui dentro, mas sempre serve para todo mundo, meu irmão. Sempre serve para todo mundo. E tem mais, se vier, pastor, aquela palavra foi para mim, eu vou dizer no final do culto, foi para você mesmo. Hoje pode vir que eu vou falar. Hoje foi para você mesmo. Que esse ministério, meu irmão, já está aqui, ó, na garganta, com esse papo de mulher que parece mais homem do que mulher. Mulher que não sabe se comportar, nunca soube o seu lugar. A primeira mulher que Deus botou no mundo já foi uma rebelde, Eva, e hoje a história permanece até o final da era da igreja e da era da humanidade. Lugar de mulher, meu irmão, é debaixo da palavra do seu marido. E você, homem, não quer? Cada um segue seu caminho. Vai pagar pensão? Paga pensão até 18 anos, não tem problema não. Paga pensão. A pensão não vai dar para você pagar, o teu emprego não dá, irmão, vai morar num barraco, vai morar numa choupana, mas mora com Deus. Esse ministério não tem não preza nada de família. A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E tem mais, a mulher que está aqui dentro sabe muito bem que é com ela. E olha, vou te dar um recado, hein? Você já está durando nos atos do Senhor. Já está durando aqui dentro. Já está um assombro o tempo que você está aqui dentro. Tem mais, o teu próprio marido já teve um sonho contigo, que você entrava numa canoa furada, mas não é canoa não, canoa furada é expressão gira, você entrava num carro que ia ladeira abaixo. Irmão, fé é aquilo que te move de tal maneira que nada te impede. Fé é quando você diz assim, vou escalar essa montanha. Quando você começa a subir a montanha, vem uma tempestade, você diz, não me interessa, eu vou escalar. Todo mundo diz, você é maluco, e Deus diz assim, não, você tem fé. A fé é aquilo que te classifica como louco para o mundo. Fé é escalar uma montanha em dia de tempestade. Isso que é fé. Nós não queremos ser pessoas comuns não, meu irmão. O que diz o apóstolo Paulo? Cada um anda segundo a fé que alcançou. Irmão, não me leve a mal, mas eu não quero ter a fé de todo mundo. Eu não quero ter fé igual a todo mundo. Eu quero ter fé acima de todo mundo. Não para que eu seja superior com ninguém, para que eu dê o meu melhor para o meu Deus. É para isso. Não quero ter uma fé comum. Eu não quero. Eu era um homem desempregado. Você já me ouviu contar? Eu estava desempregado, com meu primeiro casamento marcado. Vamos chamar aquilo de casamento e vamos chamar aquilo de esposa, genericamente falando. E eu estava com aquela pessoa, sozinho, conversando, só com o dinheiro da passagem no bolso. E eu disse assim, eu não tenho nada,
eu só tenho o dinheiro da passagem para pegar um ônibus e voltar para casa. Eu não tenho absolutamente nada. Não tenho bens, não tenho patrimônio, não tenho conta, não tenho dinheiro na caderneta de poupança, não tenho nada disso. E eu virei para aquela pessoa e disse assim: mas eu te digo uma coisa, eu tenho uma fé rara e Deus vai honrar esta fé. E no meio da conversa seguinte eu disse: a minha fé não é igual à sua, e a minha fé não é igual a de ninguém. A minha fé é diferente. Eu creio em Deus de uma maneira diferente. Eu creio em Deus de uma maneira real. Se alguém colocar um revólver na minha cabeça e disser que vai me matar, eu só acredito depois que ver o meu espírito saindo do corpo e o meu corpo baleado, ensanguentado no chão. E tem mais, depois ainda disso, se eu ir lá no cemitério e ver o meu corpo descendo lá, e tem mais, depois se eu olhar e vê-lo em pedaços, voltando ao pó, eu não tenho uma fé comum, a minha fé é diferente. O Deus que eu creio é o Deus que me faz caminhar sem comer, sem beber e sem dormir. Se Deus me disser, vai a tal lugar, irmão, eu boto o pé na estrada sem levar bolsa nem alforje, exceto se Ele mandar, e só paro quando chegar lá, ou então se eu cair morto no meio do caminho. Fé remove montanha. Senhor, mas nós não podemos expulsar esse demônio. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês teriam dito a esse monte: sai daqui, ergue, precipita-te no mar, e assim seria. Ou seja, vocês não têm fé. Senhor, posso ter contigo sobre as águas? Vem. Homem de pouca fé, porque tu duvidaste, irmão? Eu não duvido. A minha fé, eu não duvido de nada. Se eu duvidasse de alguma coisa, eu não pregaria contra traficante, contra político, contra o sistema jurídico, judiciário. Fé, meu irmão, é algo que você gera dentro de você e diz: um exército vai se acampar contra mim, mas eu farei menção do nome do Senhor. Isso é fé. Quando você não enxerga a tua derrota, quando tudo é contrário e você diz assim, você olha assim, tudo contra você, você sendo precipitado a 7 palmos, e você diz assim: esperem só mais um pouquinho, que quando todo mundo disser é o fim, para mim será um novo recomeço, uma nova era, uma nova dispensação. Cada um anda segundo a fé que alcançou. Então por que você não alcança melhor? Nenhum de nós tem a mesma fé. A fé vem por ouvir palavra de Deus. Tem gente aqui, principalmente alguns adolescentes, que pensam que faz parte do ministério da geração Jesus Cristo. Tem gente aqui, meu irmão, que tem tempo para tudo menos para a Bíblia. Se não tem Bíblia, não tem Deus. Está passeando dentro da igreja. Está esperando o que dentro da igreja? A igreja não é trampolim para exaltar ninguém. A igreja exalta a Jesus Cristo. Quem não tem isso no coração de ver Cristo Jesus exaltado, meu irmão, e como disse João Batista, que eu suma, desapareça, para que ele cresça. Quem não tem isso, meu irmão, não tem nada, é ilusão dentro da igreja. Homem de Deus é aquele que pensa em Deus e não em si. Homem de Deus é o que pensa no seu próximo e não na sua própria família. Muitas pessoas estão dentro da igreja olhando para a sua própria família. Isso não é cristianismo, isso não é Deus, isso não é fé. Tem que rever os conceitos, tem que aprender a caminhar a realidade do que é o Evangelho, mas se mantém distância da palavra, não pode aprender as lições. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e cada um anda segundo a
Fé que alcançou. Então, meu irmão, mete a cara nos livros. Você crê que Deus te ouve? Vai para o teu canto então, pede para Deus descer um anjo do teu lado, e não corre não. Você vai sentir, antes de ver, você vai passar pelo estágio de sentir, até que você possa ver. Você crê mesmo que há um Deus? Crê que Deus te ouve? Crê que Deus te ama? Crê que Ele quer edificar a sua fé? Então você vai ter que sair desse nível. Tem que sair. Pede a Ele para abrir os teus olhos. Pede a Ele para te dar os sinais dEle. Pede a Ele o espiritual. Pede o sobrenatural. Você tem fé? Já viu alguém cheio dos talentos de Deus mendigar o pão? Padecer inutilmente? Não, você nunca viu isso, porque isso não existe. Então para de pedir o que é natural. Para com essa oração abominável. Deus abençoa os meus negócios. Deus abençoa as obras das minhas mãos. Quem é homem de Deus já tem as mãos ungidas. Quem é mulher de Deus já tem as mãos abençoadas. Aonde toca vê a glória de Deus. Quem fica clamando abençoa aqui, abençoa ali, esses são mendigos espirituais em busca de um pedaço de pão. Esses nunca serão nada, nunca entenderam o que é reino de Deus. Eu, quando sento para jantar, almoçar, na minha mesa do almoço, eu não paro para fazer oração de agradecimento não, porque aquele pão está ali, porque a minha vida pertence ao Deus vivo. Não preciso ser redundante não. Tem pessoas por aí que é todo espiritual, né? Vai na rua tomar um cafezinho, Jesus, graças te dou, um espetáculo para todo mundo. Lá no boteco, todo mundo está vendo o cara com um cafezinho. Jesus, graças te dou, uma oração de meia hora. Anda com Deus, meu irmão. Anda com Deus. E ninguém vai ver que você é homem de Deus quando levanta um cafezinho, não. Todos verão que você é homem de Deus em cada abrir da sua boca, em cada lançar das palavras que saem dos seus lábios. Sabe? Tem gente que compra a Bíblia bem grande, veste terno e gravata para parecer crente. Que nada, meu irmão. De chinelo e havaiana, chinela havaiana no pé, de bermuda e camiseta. Quando Deus quer te colocar na situação, ninguém precisa reconhecer as tuas vestes, mas vai ter que sentir que espírito habita dentro do teu espírito. Então, irmão, cada um anda segundo a fé que alcançou. E Paulo, quando está dizendo isso, ele está dizendo isso para uma igreja que está em tormento. Não, porque pode comer carne. Não, porque não pode comer carne. Pode comer sangue, não pode comer sangue. É aquela bagunça. Aí Paulo diz assim, não, cada um anda segundo a fé que alcançou. Um crê que de tudo pode se comer, mas tem outro que é fraco, aí come legumes. Entende? Ou seja, tem gente que acredita, não, comer carne é pecado, não, comer sangue é pecado, não, porque lá no Antigo Testamento, e fica buscando argumentos para a sua fraqueza. Quem tem fé, quem tem intimidade, quem é forte, consegue, meu irmão, um relacionamento com Deus muito além da letra. Tem outros que morrem na letra, ficam ali petrificados, não sabem viver o mover do Espírito. Tem mais, o que é pecado para um meu irmão, pode não ser para mim. Sabe por quê? Porque a fé faz diferença em muitas coisas. Tem pessoas, meu irmão, que se fizer o que eu faço, morre. Não consegue mais viver. Vai dizer, o diabo está me perseguindo, eu não consigo mais ficar de pé. Pastor, que desespero. E se for ver no íntimo da situação da vida do homem, ele nenhum pecado cometeu, mas é que ele é muito fraco. Ele não conhece as coisas de Deus, não caminhou, não tem crescimento espiritual, está se martirizando pelo que não seria motivo daquilo, está se matando pelo aquilo que não era para matá-lo, não tem entendimento,
não está pagando o preço do crescimento, a sua fé está estagnada, estragada, como uma água parada. Uma água parada só produz o que não presta. A água tem que estar em movimento. Fé em movimento, meu irmão, é fé no trabalho. Mas tem pessoas que não são capazes sequer de investir coisas naturais na obra, quanto mais a sua vida, a sua estrutura. Tem pessoas que nunca participam de nada, não tem fé. Um trabalho no norte, não, o fulano não pode. Um trabalho no sul, não, o fulano não pode. Vamos ali para o centro, o fulano não pode. Vamos fazer não sei o que, o fulano não pode. Aí depois, eu tenho fé. Fé para quê? Para ficar dentro de casa. Cadê a fé? Enquanto outros estão pagando, eu paguei lá no meu emprego, pastor, para tirarem o meu plantão. Eu paguei R$150 para o meu colega tirar o meu plantão, para mim poder estar aqui hoje. Então esse tem fé? Ou dá para comparar a fé de alguém que quer ficar no comodismo da sua casa com alguém que chega ao ponto de pagar, tirar do seu sustento para poder estar presente no evento? É a mesma fé? É o mesmo Deus, mas não é a mesma fé e não será a mesma bênção. Aí daqui a pouco a gente olha, aquele irmão ali está uma bênção, né? Caramba, ele aprendeu aquilo rápido, né? Poxa, Jesus abençoou aquele irmão, né? Olha como ele rapidinho aprendeu isso, aprendeu aquilo outro. Daqui a pouco o irmão já está pregando na frente da igreja, daqui a pouco Jesus já está virando para ele: vai para tal lugar e sustenta a minha obra, funda a minha igreja. Mas não é para qualquer um. Eu tenho uma fé louca. Sou completamente perdido e apaixonado por Jesus Cristo. A minha fé é louca. Eu reconheço que a minha fé é louca. Eu encaro revólver, eu encaro quadrilha, eu encaro polícia, eu encaro o que vier pela frente com o escudo da minha fé. Todo mundo é assim? Não é todo mundo assim. Então, meu irmão, o justo, como que o justo vai viver? Você é justo? Se você é justo, meu irmão, não é só o feijão e arroz que vai sustentar a sua casa. Se você é justo, meu irmão, não é o teu trabalho que te sustenta, é a fé, né? O que o Senhor disse para Israel? Olha, o Senhor te provou, te levou pelo deserto, te deixou ter fome, te sustentou com maná, te deixou ter sede e fez a rocha jorrar água. O Senhor te fez, te provou, o Senhor te passou na moenda. Para quê? Para que você entenda o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você sabe disso? Você crê nisso? Você vai exercitar isso? Vai exercitar isso? Vamos ver se vai exercitar. Quando a tua esposa disser: não faça isso, eu não concordo. Vamos ver se você vai exercitar. Quando o seu patrão disser assim: não, eu não aceito que você faça isso, eu vou te demitir. Amém, meu irmão? Todo mundo tem fé, mas isso não interessa, porque o ter fé não traz resultado. Quem tem fé tem que ter. O que diz Tiago? Quem tem fé tem que ter obras. Ele diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, diz Tiago, eu te mostrarei o que é a minha fé. Tem gente: eu tenho fé. Cadê as obras? Irmão, não fomos chamados para fazer número dentro da igreja. Você não foi chamado para vir trazer dízimo e oferta para mim? Eu não preciso do teu dízimo, da tua oferta, não é a minha palavra que pede. Eu não preciso do dízimo de oferta de ninguém. Isso é compromisso do homem com Deus. Aqui a gente não para nem culto para falar nisso, nem tocamos nesse assunto. Você foi chamado aí para ter a chance de, através do meu ministério, exercitar a sua fé, realizando obras.
Obras na direção de um ministério, não são obras pessoais suas, não. Porque você não tem ministério, quem tem ministério sou eu. As tuas obras serão de acordo com o meu ministério. E se alguém aqui tiver obras que não é de acordo com o meu ministério, não é obra, é lixo, digno de ser cuspido. Porque ninguém pode servir a Deus sem um ministério. E Deus te chamou aqui para o meu ministério. Não é que você tenha ministério. Ah, mas pastor, eu tenho visão e eu profetizo. Então sai do ministério que eu quero ver você ter visão e profetizar de novo. Você profetiza por causa do meu ministério. Você tem visão por causa do meu ministério. É exatamente assim com todas as letras. Tá, meu irmão? Ah, pastor, mas eu canto e você canta porque tem uma unção aqui que te leva a cantar. Vai lá para fora que você vai ver o que é uma árvore secar no deserto. Vai lá. Então, meu irmão, você tem fé? Não diga eu tenho fé. É mais bonito dizer assim, eu tenho obras. Porque um dia, diz Apocalipse, para nós concluirmos, que lá na eternidade, abrir-se-á o livro da fé. É isso? Não vai se abrir o livro da fé. Não vai ter um livro, deixa eu ver aqui quem teve fé. Ah, você aí, você teve fé, aqui o livro diz que você teve fé. Não, o livro vai mostrar quem teve obras. Por quê? Porque quem tem obras tem fé. Amém, meu irmão? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, diz Tiago, pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Se você tem fé, não deixa que nada te tire dessa direção. Compromisso para você, meu irmão, entrar no teu cantinho e dizer assim, Jesus, mostra as obras que eu tenho que realizar. E quando você sair de lá sabendo que obras tem que realizar, o primeiro que aparecer no teu caminho, você vai dizer o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Pode ser o teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, a tua esposa, teu irmão, teu amigo. Pode ser quem for, mas quando Deus te der uma direção, meu irmão, quem aparecer no teu caminho, para trás de mim, Satanás. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.